Bom dia, irmãos. Graça e paz, queridos. Grande privilégio a gente estar junto. Agora vamos ouvir, irmãos, a palavra de Deus. A gente vai abrir lá no Salmo 118. Nós vamos meditar na última parte desse salmo. Salmo 118. A gente vai ler todo o salmo, mas nós vamos nos concentrar apenas dos versículos 19 até o 28, que é a última parte desse salmo. Diz assim a palavra de Deus: Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Em meio à tribulação, invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. O Senhor está comigo, não temerei. Que me poderá fazer o homem? O Senhor está comigo entre os que me ajudam. Por isso, verei cumprido o meu desejo nos que me odeiam. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor as destruí. Cercaram-me de todos os lados, mas em nome do Senhor as destruí. Como abelhas me cercaram, porém como fogo em espinhos foram queimadas. Em nome do Senhor as destruí. Empurraram-me violentamente para me fazer cair, porém o Senhor me amparou. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Nas tendas dos justos a voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas. A destra do Senhor se eleva. A destra do Senhor faz proezas. Não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. O Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Abri-me as portas da justiça. Entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor. Por ela entrarão os justos. Render-te-ei graças, porque me acudiste e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó, Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito que vem em nome do Senhor. A vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Adornai a festa com ramos até as pontas do altar. Tu és o meu Deus, render-te-ei graças. Tu és o meu Deus, quero exaltar-te. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Amém, irmãos. Irmãos, a gente vai ter um tempo agora de oração. A gente também vai orar pela irmã Érica e a sua família, né? Por Paulo, por Maria. Coloque esses irmãos nas suas orações nessa semana, para a glória do Senhor. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra. Nós rendemos graças, Pai, a ti, porque o Senhor é bom, porque a tua misericórdia, Pai, ela dura para sempre. Te pedimos, Senhor, que o Senhor nos conduza nesse tempo, Pai, que a gente vai meditar na tua santa lei. Que o Senhor nos ensine, Pai, mais e mais sobre essa pedra angular que foi rejeitada, mas que para o Senhor ela é fundamental na nossa caminhada. Que o Senhor nos ensine, Pai, sobre esse dia em que devemos nos alegrar e que o Senhor edifique, Pai, nosso coração para que a gente ande, Pai, mais e mais glorificando o teu santo nome. Também te pedimos, Senhor, pela nossa irmã Érica, por Maria, por Paulo, que o Senhor abençoe, Pai, essa casa, que o Senhor dê, Pai, que essa casa glorifique o teu santo nome mais e mais. Te pedimos também, Pai, que o Senhor dê força, abençoe Érica, Pai, para ela continuar andando, Pai, nos teus caminhos, servindo ao Senhor, para que o testemunho dela, Pai,
de acordo com a tua graça, possa ser usado para servir também como pregação, Pai, para o Paulo, Pai. A gente pede que o Senhor tenha misericórdia de Érica e a conduza, Pai, nos teus passos, para a tua glória, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, a gente está diante aqui do último conjunto de cânticos, não é? Em que era entoado pelo povo de Deus na celebração da Páscoa. A gente vem meditando nesses salmos desde ano passado, quando a gente começou no Salmo 113, e a gente chega agora ao Salmo 118, que é o último salmo desse conjunto de salmos que era conhecido como o Halel egípcio, que era cantado pelo povo de Israel para louvar o Senhor nas festas, né? E principalmente nas festas da Páscoa. E esse conjunto de salmos tem um tema, né? Um tema central, que é louvar a Deus pelo livramento do povo dele da terra do Egito, quando Deus resgatou o povo dele da escravidão do Egito, com mão forte e com braço estendido. Se a gente pensar aqui nesse conjunto de salmos, a gente pode perceber que eles têm uma lógica nessa sequência. O Salmo 113, ele convoca o povo de Deus a adorar o Deus que é exaltado, mas que se inclina para levantar o necessitado do pó. O Salmo 114 continua nos dando motivos para louvar o nome do nosso Deus, lembrando que o mar fugiu, que os montes saltaram quando Deus libertou o povo dele da terra do Egito. O Salmo 115, então, continua esse louvor e agora denuncia a inutilidade dos ídolos, como os ídolos são inúteis, e chama Israel a confiar não nos ídolos, mas somente no único Deus vivo e verdadeiro. O Salmo 116, então, ele funciona então como uma resposta pessoal, uma resposta de amor. O Salmo 116 começa dizendo, né? Eu amo o Senhor. É essa resposta do salmista pessoal para quem com gratidão a quem foi salvo da morte, a quem foi salvo da escravidão. E o Salmo 117, ele amplia ainda mais esse louvor, agora não só ao povo de Israel, mas agora a todos os povos, a todas as nações. O Salmo 117 diz: louvem todas as nações, se alegrem no Deus de Israel. E então a gente chega agora no Salmo 118, cujo tema principal a gente pode ver que é repetido durante todo o Salmo, que é então o nosso dever de render graças ao Senhor, porque Ele é bom e porque a misericórdia dEle dura para sempre. À primeira vista, irmãos, quando a gente olha para o Salmo 118, pode parecer que o Salmo 118 ele é fragmentado, né? Parece como que se no Salmo 118 a gente tivesse uma sucessão aqui de imagens soltas, né? Como se não tivesse uma lógica conduzindo o Salmo. Mas quando a gente olha para o Salmo, levando em conta que ele é uma poesia, quando a gente olha para o Salmo, levando em conta que ele é uma poesia hebraica, não é? Na qual a repetição, na qual o paralelismo, ela é fundamental para nos dar o significado, para nos mostrar a estrutura, a gente vai perceber que o Salmo 118 ele é cuidadosamente estruturado, ele tem uma estrutura muito bem definida e clara para o nosso coração. Então volte aqui os seus olhos para o Salmo 118 e veja ele aqui como um todo, né? Veja como o versículo 1 e o versículo 29, eles formam uma moldura aqui, através dessa repetição. O Salmo 118 a gente pode ver no versículo 1 e no versículo 29, que ele abre e fecha com o mesmo refrão. O Salmo diz: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então a gente pode entender, irmãos, que tudo que está entre esses dois versículos, né, tudo que está entre essa moldura que o salmista faz aqui, é enquadrado por essa verdade fundamental. É dever de todo crente, é nosso dever render graças ao Senhor pela sua misericórdia e pela sua bondade, que dura para sempre. Então, dentro dessa moldura maior, o Salmo se desenvolve agora em duas seções, em duas cenas, a gente pode dizer. A primeira cena, a gente pode encontrar do versículo 5 ao 18. E quando a gente olha do versículo 5 ao 18, a gente vê que essa cena é marcada por uma linguagem de batalha, é marcada por uma linguagem de tribulação, de confronto com inimigos. E a segunda cena a gente pode ver do versículo 19 ao 28. Então o cenário muda aqui do versículo 19 ao 18. Agora não tem mais uma cena de batalha. Agora o salmista está diante do templo, diante das portas do templo. A gente vê aqui uma linguagem litúrgica, não é? Fala-se sobre as portas da justiça, ou seja, a porta do templo. Fala-se sobre o dia do Senhor, que devemos nos alegrar nesse dia. Fala-se sobre o altar em que o sacrifício era entregue ao Senhor.
Em outro momento, na exposição anterior, nós já meditamos nesse primeiro bloco, nesse bloco da batalha. E a gente viu que esse primeiro bloco também tem uma moldura interna. A gente vê no versículo 5 e no versículo 18. O salmista começa dizendo no versículo 5: em meio à tribulação, invoquei o Senhor. E ele termina confessando no versículo 18: o Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Então esses dois versículos também formam uma moldura interna aqui, delimitando essa experiência da batalha do salmista, da tribulação do salmista. O salmista estava em meio a essa tribulação, ele estava encurralado, ele estava sem saída, no versículo 5. Mas no final, ele compreende que Deus estava tratando com ele. Deus estava castigando a vida dele, disciplinando ele, não para a sua morte. Ele fala, ele não me entregou à morte, mas ele viveu, não para destruir o salmista, mas para preservar a vida do salmista. Então a gente vê nessa seção que houve disciplina no versículo 5, mas o Senhor não entregou o salmista à morte, no versículo 18. Então esse movimento, não é, de batalha do povo de Deus descreve muito bem também a peregrinação de Israel no deserto. Foram anos ali de luta, foram anos de correção, de disciplina, mas sobretudo o povo de Israel foi sustentado pela graça de Deus. O povo de Deus não foi entregue à morte, como o salmista fala. E de forma análoga também, irmãos, descreve também a nossa própria caminhada na nossa semana, no nosso dia a dia. Nós lutamos dia após dia contra a corrupção da nossa carne. Nós enfrentamos o inimigo das nossas almas, o diabo, e nós somos constantemente tentados pelo mundo. Mas ao final da semana, irmãos, a gente pode confessar, assim como o salmista também, o Senhor não nos entregou à morte. Ainda que a gente ande em meio à tribulação, no final da semana a gente pode dizer, o Senhor não nos entregou à morte. A gente tem sido preservado pela graça de Deus também. Mas o salmo, irmãos, não termina com o fim da tribulação do salmista. O salmo ele não termina com Deus concedendo vitória ao salmista. O salmo termina justamente na sessão que a gente vai meditar nessa manhã. O salmo termina com o salmista entrando no templo. O livramento do salmista, o livramento da tribulação, conduz o salmista até a adoração. Deus ele não salva o salmista, Deus ele não salva a gente para simplesmente nos tirar da tribulação. Ele nos salva para nos conduzir à sua presença. Ele nos salva para que a gente adore o santo nome dele. E é exatamente aqui, irmãos, no versículo 19, que começa essa segunda parte do Salmo, que a gente vai meditar nessa manhã. E essa seção do Salmo também, assim como todo o Salmo e assim como a primeira seção, também é delimitada por uma moldura. O versículo 19 e o versículo 28 funcionam como essa moldura nessa segunda seção. No versículo 19, o salmista expressa, não é, essa intenção dele. O salmista expressa a intenção de entrar pelas portas da justiça para render graças ao Senhor. E no versículo 28, a gente vê o desfecho desse caminho. A gente vê a conclusão desse caminho que o salmista faz ao entrar pelas portas da justiça. Ele agora confessa, né, com uma vida transformada. Ele fala, tu és o meu Deus, render-te-ei graças. Tu és o meu Deus, quero exaltar-te. Perceba então, irmãos, que a intenção do salmista, no versículo 19, ela é alcançada no final dessa caminhada, dessa sessão, no final dessa liturgia, no versículo 28, após ele adorar a Deus nessa liturgia descrita, nessa sessão do Salmo. Então, se os versículos 5 a 18, não é, nos lembram dessa nossa peregrinação, dessa nossa batalha cotidiana no dia a dia, nos 6 dias da semana, em que a gente caminha em meio a essa luta, em tribulação, os versículos 19 a 28 nos conduzem a um lugar de descanso, nos conduzem ao lugar de adoração, nos conduzem ao dia do Senhor, ao primeiro dia da semana. Então, nessa sessão, irmãos, o salmista, ele entra cansado, ele entra em meio à tribulação, ele entra quase morto, mas ele sai fortalecido, ele sai com uma confissão nova nos seus lábios, ele sai decidido a exaltar e a louvar e render graças ao nome do Senhor. Assim como nós também, irmãos, quando a gente chega ao culto, quando a gente chega no dia do Senhor, a gente chega carregando, né, esse fardo da semana, a gente chega cansado, mas nós saímos descansados pela graça de Deus, que transforma o nosso coração no culto ao Senhor. Então essa última sessão, irmão, do Salmo 118, ela se apresenta para a gente como um culto, como uma liturgia, e é marcada aqui
por três figuras, por três elementos. A gente vê a porta que concede acesso ao salmista, ao templo, ao lugar de adoração. A gente vê também uma pedra, a pedra que estabelece o fundamento para a vida do salmista. E a gente vê também o dia que o Senhor fez para ser vivido diante dele. Então é sobre esses três elementos, irmãos, dessa liturgia, que a gente vai se debruçar nessa manhã. Sobre a porta, sobre a pedra e sobre o dia. Começando então, no versículo 19, a gente vê o salmista fazendo um pedido, no versículo 19. Ele fala: abri-me as portas da justiça, entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. Então observe aqui, irmãos, que não é com presunção que o salmista chega diante do Senhor. Não é com presunção que o salmista chega diante do lugar de adoração ao Senhor. O salmista não presume aqui que ele tem acesso ao lugar de adoração. Ele não presume que a porta está aberta. E ele nem afirma também que vai entrar sem antes clamar, né? Sem antes rogar, sem antes pedir ao Senhor que abra as portas da justiça para ele. E aqui está, irmãos, um princípio fundamental da salvação e da adoração. É Deus quem toma a iniciativa. É Deus quem primeiro age para que a gente possa se achegar diante dele. Assim como ninguém pode salvar a si mesmo, ninguém também pode se aproximar por conta própria de Deus. A adoração, assim como a salvação, ela começa com Deus, pela sua graça, concedendo acesso, nos conduzindo até a sua presença. E perceba também agora a qualificação que o salmista faz sobre essa porta, né? Ele qualifica essa porta. Ele chama a porta de portas da justiça. Depois de reconhecer, não é, que ele foi castigado severamente pelo Senhor, no versículo 18, o salmista sabe que ele não pode entrar por essa porta apelando para os seus próprios méritos. Ele não pode entrar pelas portas da justiça apelando para a fidelidade dele. E é então que no versículo 20, agora surge um outro interlocutor respondendo a esse desejo do salmista. Veja o que é que o versículo 20 nos diz. Ele fala, como que em um diálogo aqui, né, entre o salmista e um outro interlocutor agora. Ele fala: esta é a porta do Senhor, por ela entrarão os justos. A porta então é do Senhor. É Ele quem define quem entra ou quem não entra por essas portas. Esse interlocutor então, ele confronta o salmista com o critério para entrar nas portas da justiça. Então, uma pergunta aqui vai se impor para cada um de nós, não é? Se apenas os justos entram, que homem na face da terra, irmãos, pode entrar por essa porta? O Salmo 11 fala, que nós cantamos, né? Justo é o Senhor, Ele ama a retidão, e cada um que justo for, a face lhe verá. O Salmo 15 também fala, não é? Quem vai morar, Senhor, no teu santo templo? Quem há de residir no monte do Senhor? E o Salmo responde: quem ama a retidão. O Salmo 24 também nos diz: quem subirá para o monte do Senhor? Quem estará no seu santo lugar? E o Salmo também nos responde: quem tem puro coração e quem tem pura as mãos. Então, a porta é do Senhor. Os justos entrarão por ela. Que homem na face da terra pode entrar por essas portas? E a resposta, irmãos, implícita é ninguém. Ninguém pode entrar por essa porta sem antes ser justificado pelo Senhor, sem antes ser tornado justo pelo Senhor. E é exatamente isso, irmãos, que acontece na liturgia do culto. Quando nós somos convocados por Deus, nós nos apresentamos diante dele, diante das portas da justiça. Então nós somos confrontados com a santidade de Deus, nós somos confrontados com a nossa injustiça. Esse acesso à presença de Deus só é possível se o próprio Senhor nos perdoar e nos justificar. Por isso a gente tem, irmãos, no culto, esse momento de confissão de pecados. Nós nos prostramos, nós confessamos ao Senhor o nosso pecado e nós confiamos, então, na justiça de Cristo, para que Ele nos purifique de toda injustiça. Então a gente vê agora, no versículo 21, o salmista respondendo a esse interlocutor. A gente vê a continuação desse diálogo. Mostra aqui como é que o salmista responde, como é que ele entrou na presença do Senhor. Veja o que ele diz no versículo 21. Render-te-ei graças, porque me acudiste e fosse a minha salvação. Então aqui fica claro, irmãos, como é que o salmista entrou pelas portas da justiça. Aqui fica claro em que é que o salmista confia para entrar nas portas da justiça. Ele não diz que entrou porque foi fiel. Ele não diz que entrou porque venceu os inimigos. Ele não diz que entrou porque suportou a disciplina.
o salmista diz que entrou porque foi acudido, ele entrou porque foi salvo pelo Senhor. Então a gente vê aqui então claramente esse movimento litúrgico no texto. O Senhor preserva o salmista da morte, o Senhor concede justiça ao salmista, o Senhor abre as portas da justiça para que o salmista entre, e o salmista responde, rendendo graças ao Senhor, porque o Senhor acudiu ele, porque o Senhor socorreu ele e permitiu que ele entrasse na presença de Deus, permitiu que ele entrasse no lugar que somente os justos podem entrar. Mas o texto também, irmãos, aqui, ele é claro em outro ponto. Há somente uma porta, não há várias formas de entrar pelas portas da justiça, não há diferentes acessos à presença de Deus, não há diferentes possibilidades para nós já chegarmos ao Senhor. Não há várias entradas aceitáveis para a gente estar diante do Senhor, mas há apenas um acesso, há apenas uma porta que é regulada pelo próprio Deus, que o próprio Deus diz quem entra e quem não pode entrar. Então, se há apenas um acesso, todos os outros possíveis acessos que se apresentam para nós são falsos. E é exatamente essa distinção que o nosso Senhor Jesus ele faz lá no Sermão do Monte. Ele fala lá em Mateus 7, do 13 ao 14. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Então, a porta larga é aquela porta pela qual o homem entra sem ser confrontado. A porta larga não tem alguém dizendo, por ela entrará os justos. A porta larga é fácil. A porta larga o homem pode entrar levando consigo a sua própria justiça. O homem pode entrar levando a sua própria medida do que é certo e do que é errado. Na porta larga, irmãos, ela não exige arrependimento. Ela não confronta o pecado. Ela não apresenta ao homem a justiça de Deus. Por isso, muitos, como o Senhor Jesus diz, entram por ela. Não porque ela é verdadeira, mas porque ela é fácil de se entrar, porque ela é confortável de se seguir. Mas essa porta, a porta larga, ela não conduz ao templo, ela não conduz à presença de Deus, ela não conduz à vida. O Senhor Jesus diz que a porta larga, ela conduz à perdição, ela conduz à condenação, porque ela dispensa aquilo que Deus exige, a justiça. Então, a porta da qual o salmista está falando, Cristo chama de porta estreita. Ela é exclusiva, ela é estreita porque ela exige justiça nos termos definidos pelo próprio Deus, pela própria palavra do Senhor. Ninguém pode entrar por essa porta estreita levando os seus méritos. Ninguém pode entrar por essa porta estreita levando consigo orgulho, autossuficiência. Tudo isso, irmãos, precisa ficar de lado, precisa ficar de fora, porque só entra quem se esvazia, quem nega a si mesmo e depende somente de Cristo Jesus. Essa porta estreita, ela só se abre para quem entra por ela com fé naquele que é, como ele mesmo diz, a própria porta. Veja o que é que o Senhor Jesus diz em João, no capítulo 10, versículo 9. Ele fala, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Então aquilo que aparece no Salmo, como as portas da justiça, como a porta do templo, no Evangelho aqui, Cristo Jesus ele nos revela que é, na verdade, uma pessoa, é Cristo. Cristo ele não ensina somente qual é a porta verdadeira, mas ele é a própria porta pela qual nós podemos entrar e ter acesso à presença de Deus. Fora de Cristo, não há acesso que possa conduzir à vida, mas em Cristo, pela fé em Cristo, nós temos acesso ao lugar de adoração, nós temos acesso à salvação da nossa alma. Então, irmãos, uma vez que somos admitidos pela fé em Cristo Jesus por essa porta, não é? Surge agora uma questão. Uma vez dentro dessas portas, uma vez que entramos nas portas, como é que nós vamos permanecer nesse santo lugar? Como é que nós vamos permanecer no lugar de adoração? E por isso, então, o versículo seguinte, continuando, né, a ideia aqui da liturgia, ele leva o nosso olhar para a pedra que Deus estabeleceu como fundamento. Então, o salmista tendo entrado pelas portas da justiça, agora o salmista agora nos conduz a olhar para aquilo que é o fundamento para a nossa vida, para olhar para aquilo que sustenta a nossa caminhada. Então, quando a gente entra pelas portas da justiça, a gente vê no versículo 22 o fundamento pelo qual
nós podemos caminhar. O texto aqui nos apresenta, irmãos, no versículo 22, veja bem, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, a pedra angular. Então, o texto aqui nos apresenta esse fundamento que sustenta a nossa caminhada, mas também nos confronta. Essa pedra que é o fundamento que sustenta a nossa vida, ela foi rejeitada. Aqueles que deveriam reconhecer essa pedra, aqueles que deveriam avaliar e examinar e aceitar essa pedra, na verdade, rejeitaram a pedra, rejeitaram o fundamento. E o próprio Jesus, ele aplica, não é, esse versículo, ele cita esse versículo e ele cita esse versículo de acordo com ele mesmo. Lá diante dos líderes religiosos, ele declara lá em Mateus 21, 42, que ele é a pedra rejeitada e que os construtores que rejeitaram essa pedra são os líderes religiosos. Eles examinaram a vida de Jesus, eles ouviram as palavras de Jesus, eles viram as obras de Jesus, mas eles rejeitaram aquele que veio a ser a pedra angular. Mas assim como no Salmo, irmãos, a rejeição a Jesus não foi o fim da história. Aquilo que os homens rejeitaram, como diz o Salmo, Deus exaltou como pedra angular. Essa rejeição dos construtores, ela culmina justamente na cruz do Calvário, quando Jesus é entregue a morrer na morte de cruz. A cruz parecia o fim, mas tornou-se, na verdade, o lugar onde Deus estabeleceu o fundamento da nossa salvação, por meio da qual ele fez ao ressuscitar Cristo Jesus da morte. Então, a pedra que foi rejeitada, na verdade, se tornou pedra angular. Cristo que foi morto na cruz, na verdade, foi glorificado ao ressuscitar dentre os mortos. O apóstolo Pedro também toma essa mesma imagem de pedra. Ora, o nome dele é Pedro, não é por acaso, né? E ele aprofunda esse significado sobre a pedra. Lá em 1 Pedro 2, do versículo 7 ao 8, ele diz: para vós outros, portanto, os que credes, é a pedra preciosa, mas para os descrentes, pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Então, a mesma pedra que sustenta os que creem é pedra sobre a qual tropeçam os que rejeitam, ou se é edificado sobre essa pedra, ou se tropeça nessa pedra. E é precisamente aqui, irmãos, que a gente reconhece, na liturgia do Salmo, o momento da proclamação da palavra de Deus, o momento do sermão. Dentro dessa liturgia que o Salmo desenvolve, a gente vê agora a proclamação da palavra. Percebe como o apóstolo Pedro, ele usa como sinônimo palavra e pedra. Lá no versículo 8, ele fala: são estes os que tropeçam na palavra, são estes os que tropeçam na pedra. Então a gente vê aqui a palavra de Deus sendo pregada, quando o salmista fala sobre a pedra. Depois de entrar pelas portas da justiça, a palavra agora, a pedra agora é proclamada. A pedra rejeitada é apresentada como pedra angular. O Cristo rejeitado pelos homens é anunciado como fundamento escolhido por Deus, como o meio da salvação dos homens. Então esse é o momento, irmãos, que o Cristo crucificado é pregado. E diante da pregação da palavra, nós só podemos ver duas respostas possíveis. Ou se crê na pedra, ou se rejeita a pedra. Ou nós cremos em Cristo Jesus e somos edificados nessa pedra, ou nós rejeitamos a palavra de Deus, ou nós rejeitamos Cristo Jesus e tropeçamos nessa pedra. E o versículo 23 nos mostra agora como é que a palavra de Deus deve ser recebida. Observe aqui a resposta do salmista, não só do salmista sozinho, mas do salmista agora falando com os seus irmãos, com todo o povo reunido, respondendo no versículo 23. Veja o que eles respondem: isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Vejam como eles reconhecem a origem da palavra proclamada. Eles falam: isso procede do Senhor. Essa pedra que foi rejeitada e que agora é pedra angular, procede do Senhor. Mas eles também se submetem à palavra pregada. Eles se submetem com assombro. Eles dizem: é maravilhoso aos nossos olhos. Então assim a gente vê esse movimento litúrgico aqui dessa seção do Salmo, que é bem clara
e bem ordenada, não é? Deus, ele abre as portas da justiça. Ele admite o pecador pela justiça que ele mesmo concede. E então ele proclama esse único fundamento sobre qual essa nova vida pode permanecer. E agora o salmista com os seus irmãos, eles respondem à pregação da palavra com assombro, com desejo de obedecer a essa palavra. E agora então, no versículo 24, o Salmo nos conduz ao último elemento dessa liturgia, ao dia. Então, tendo sido admitidos, não é, pela porta da justiça, tendo agora a nossa vida firmada sobre a pedra que Deus estabeleceu como fundamento, o Salmo agora nos conduz ao terceiro elemento da liturgia, o dia. Veja o versículo 24. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Então veja, esse é o dia que o Senhor age para salvar. Esse é o dia que o Senhor age para preservar da morte, para admitir o seu povo à sua presença. Por isso, irmãos, a resposta do povo não deve ser indiferença a essa palavra pregada, mas deve ser um louvor alegre, deve ser um louvor exultante pela bondade do Senhor de ter estabelecido esse dia. Então o povo ouviu a palavra e agora responde com alegria. Então esse é o momento da liturgia, irmãos, que a gente vê louvor e exaltação, alegria do povo de Deus diante do Senhor. E à luz do Novo Testamento, irmãos, a gente compreende que esse dia que o salmista se refere encontra justamente o seu cumprimento no dia do Senhor, no domingo, o dia da ressurreição de Cristo. É o dia, não é, em que a pedra que foi rejeitada ressuscitou, foi exaltada. É o dia que inaugura essa nova criação. Por isso a igreja, irmão, se reúne no dia do Senhor. Por isso a igreja se reúne no domingo para se alegrar na obra de Cristo, para se alegrar na ressurreição de Cristo, para se alegrar na esperança que há em Cristo Jesus. Então, para aqueles, não é, que entram pela porta da justiça, para aqueles que foram firmados sobre a pedra que Deus estabeleceu, o dia do Senhor é esse dia de alegria, é esse dia da salvação, é dia de comunhão, é dia de renovação da fé, de fortalecimento da fé pela palavra, pela pedra. Mas esse mesmo dia, irmãos, de salvação para os que creem, é dia de juízo também para os que rejeitam o nosso Senhor. Ou o dia do Senhor é dia de alegria, ou é um dia de terror. O profeta Joel, ele nos adverte: grande é o dia do Senhor e muito terrível, quem o poderá suportar? Então, o mesmo dia que a igreja se reúne para se alegrar na salvação, é o dia que o incrédulo ele é confrontado com essa realidade e que ele permanece fora da vida eterna. O dia, então, que a gente celebra no culto, o domingo, o dia do Senhor, ele antecipa esse dia final. Cada culto é essa pequena antecipação daquele grande dia que o Senhor Jesus voltará. E é precisamente, irmãos, porque esse dia ainda não chegou, que a gente vê no versículo 25, o salmista nos ensinando a suplicar, a orar ao Senhor. Enquanto a gente vive ainda nessa tensão, não é? Entre a salvação que já recebemos e a glória que ainda esperamos, a resposta adequada é suplicar. E enquanto a gente vive, como o pastor Sérgio falou, nessa convergência entre essas duas realidades, a nossa resposta deve ser suplicar, pedir ajuda do Senhor. Por isso, logo em seguida, no versículo 25, a gente vê o salmista suplicando. A gente vê o momento do culto agora sendo um momento de súplicas e de intercessão. Veja o versículo 25. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó, Senhor, concede-nos prosperidade. Então, esse clamor, irmãos, ele nasce exatamente dessa tensão. O dia do Senhor já irrompeu, mas ainda a gente aguarda essa plenitude do dia do Senhor. Nós já fomos admitidos pela porta, nós estamos sendo firmados sobre a pedra, mas a gente ainda precisa rogar diariamente que a graça do Senhor nos sustente até o grande dia da volta do nosso Senhor. Esse é o momento, não é, de súplicas. Aqueles que ouviram a palavra, aqueles que se alegraram no Senhor, agora reconhecem, não é, que ainda dependem do Senhor para serem salvos no dia final. A gente está vivendo o dia do Senhor, mas a gente ainda aguarda a consumação dele, orando, suplicando, pedindo ajuda do Senhor para que ele nos salve. Então, o dia do Senhor é vivido nessa tensão. Nós já fomos salvos, mas a gente ainda vive nesse corpo de pecado. Nós já nos alegramos na salvação, mas ainda nós suplicamos para que o Senhor nos salve finalmente. Então, no versículo seguinte, irmãos, a gente continua nessa liturgia
do salmista, e a gente vê no versículo 26 o momento agora da casa do Senhor falando ao seu povo, da casa do Senhor abençoando o seu povo. Veja o versículo 26. Bendito que vem em nome do Senhor. A vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. Esse é o momento então da bênção que o Senhor dá ao povo reunido. A confirmação de que daqueles que entraram pela porta, que ouviram a palavra, são agora enviados pelo Senhor, debaixo da graça de Deus. O povo então foi confrontado, foi consolado, e agora recebe a bênção vinda da casa do Senhor. Em seguida, então, irmãos, no versículo 27, a gente chega então ao ápice desse culto, ao ápice litúrgico do Salmo. Veja o versículo 27. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Adornai a festa com ramos, até as pontas do altar. Então, esse versículo aqui, ele se refere a esse momento em que o animal, né, ele era sacrificado no culto do Antigo Testamento. Essa expressão, até as pontas do altar, ela aponta justamente para o local que o sacrifício era amarrado. As pontas do altar eram aquele lugar que se derramava sangue. Era o ponto mais santo do altar. O salmista fala adornar a festa. Não significa meramente ornamentar ali festivamente o altar, mas significa preparar, colocar o sacrifício ali no altar. A Corrigida Fiel, a Almeida Corrigida Fiel, traduz esse versículo de outra forma. Veja o que diz. Atai o sacrifício da festa com cordas até as pontas do altar. Então, nesse momento do culto aqui, o sacrifício ele era amarrado no altar e era oferecido no altar. Porque não há verdadeira comunhão, irmãos, com Deus sem expiação dos nossos pecados. Êxodo 23 fala que ninguém pode aparecer de mãos vazias perante o Senhor. Então, à luz do Novo Testamento, esse movimento se encontra justamente em Cristo Jesus. Ele é o verdadeiro sacrifício, atado ao altar, amarrado ao altar. Ele foi entregue, ele foi oferecido como sacrifício de uma vez por todas. Por isso, irmãos, no culto, nós não nos aproximamos mais desse altar para sacrificar um animal, porque Cristo é o sacrifício único, Cristo é o sacrifício perfeito e suficiente para nos permitir entrar na presença do Senhor. O que no Antigo Testamento culminava, não é, nesse sacrifício de um animal, no Novo Testamento culmina na ceia do Senhor, momento em que a gente não repete o sacrifício, mas momento em que a gente participa espiritualmente do sacrifício de Cristo, do corpo e do sangue de Cristo. Pela fé, então, nós somos feitos participantes desse sacrifício, dessa obra consumada por Jesus na cruz do Calvário. Então veja, o versículo 28 agora conclui esse culto. Depois da palavra ser pregada, depois da ceia ser administrada, depois do sacrifício, da comunhão, o culto agora se encerra com essa confissão pessoal do salmista. O homem que entrou, não é, por as portas da justiça, desejando render graças ao Senhor, agora ele tem o seu desejo cumprido. E essa confissão, então, ela revela essa mudança no coração do homem, essa transformação que houve na vida do salmista. No início lá do Salmo, o salmista estava cercado, estava pressionado, estava em tribulação, à beira da morte. Mas agora, não é? Após atravessar a porta, após ser firmado na palavra de Deus, após ouvir a palavra, após participar da ceia, o salmista tem sua vida consagrada ao Senhor. Ele diz, render-te-ei graças, eu quero exaltar-te. Então, o louvor aqui, irmãos, ele não termina no templo, ele se projeta para fora. O salmista fala em um tempo futuro, né? Render-te-ei graças, quero exaltar-te. Durante a minha semana, eu vou render graças ao Senhor. Durante a minha semana, eu vou exaltar o nome do Senhor. Esse é o momento, então, irmãos, que nós somos enviados pelo Senhor. Ao fim do culto, nós não simplesmente somos dispensados para nossas casas, para retornar ao mesmo lugar. Nós somos, então, marcados, transformados pela palavra de Deus, pela presença de Deus. E nós somos enviados para servir ao Senhor durante a nossa semana. O dia do Senhor termina, irmãos, mas os efeitos dele permanecem durante toda a nossa semana. Por isso que o dia do Senhor é o primeiro dia da semana, porque ele regula toda a nossa semana que se segue. E esse é o fruto, irmãos, da verdadeira adoração. É essa vida reordenada pela graça de Deus. O dia do Senhor termina renovando a nossa identidade, fortalecendo a nossa esperança, até que chegue o dia do Senhor, o dia final, quando aquilo que a gente vive ainda pela fé vai ser vivido plenamente na glória. Irmãos, para a gente finalizar algumas aplicações, queria te fazer algumas perguntas, não é, sobre a porta, a pedra e o dia
Primeiro, sobre a porta, não é? Por qual porta você tem entrado? Esse texto nos chama a examinar se a gente tem adentrado na porta da justiça. Esse texto nos chama a nos perguntarmos, né? Será que nós temos entrado pela porta estreita? Ou a gente entra pela porta da justiça, por onde entrarão os justos, que Jesus chama de porta estreita, que conduz à vida? Ou você está seguindo pela porta larga, que parece fácil, mas conduz à perdição? A porta larga parece até atraente, não é? Ela não exige arrependimento, ela não exige mudança de vida, ela não confronta o nosso pecado, ela não exclui a nossa confiança em nós mesmos. Muitos entram por ela, muitos caminham por essa porta larga, muitos vivem como se Deus não governasse todas as coisas. Mas essa porta larga conduz à perdição. Mas a porta estreita é a porta da justiça. Ela exclui toda justiça própria e ela exige fé, ela exige arrependimento e exige submissão a Cristo Jesus. E não há salvação fora dessa porta. Então avalie, meu irmão, por qual porta você tem adentrado. Não basta estar próximo da porta, não basta conhecer a porta, é preciso entrar por essa porta. Então devemos avaliar, irmão, se a gente já rendeu a nossa vida a Cristo, se a gente tem seguido o caminho da porta estreita. Mas você pode se aproximar desse texto aqui e ver que essa porta, ela exige justiça, e você pode ficar com peso nas suas costas, você pode ficar com o peso da sua própria indignidade, mas o Salmo também, ele nos oferece consolo. Observe aqui que a porta, ela é chamada de porta da justiça, não porque a gente possui justiça em nós mesmos, mas porque Deus nos justifica. O salmista, ele não entra por essa porta porque ele se tornou digno, mas porque ele foi salvo, porque ele foi acudido pelo Senhor. Cristo, ele também afirma, irmãos, que quem bate a porta, ele abrirá a porta. Então, o acesso, ele não depende da nossa força, ele não depende da nossa fidelidade, mas ele depende da fidelidade de Jesus em nos permitir entrar por essa porta com o perdão dos nossos pecados. Então, se você teme não ser justo o suficiente para entrar por essas portas, se lembre que ninguém entra pelas portas da justiça por justiça própria. Ninguém é salvo pelos seus próprios méritos. Bata a porta com fé e certamente a porta se abrirá. Bata a porta com fé em Cristo e ela certamente se abrirá. Uma outra pergunta, irmãos, é se Cristo tem sido para você pedra angular ou pedra de tropeço. Ou você está edificado sobre a pedra que Deus estabeleceu, ou você está tropeçando nessa pedra, resistindo à autoridade da palavra de Deus. Cristo, então, ele se torna pedra de tropeço sempre que nós rejeitamos a palavra dele. Cristo, ele se torna pedra de tropeço quando a palavra dele confronta os nossos pecados e nós não nos examinamos, nós não nos arrependemos. Cristo, ele se torna pedra de tropeço quando a palavra dele nos chama a nos submetermos a ele e nós rejeitamos a autoridade dele. Cristo, ele se torna pedra de tropeço quando nós adicionamos outros fundamentos na nossa vida, que não somente a palavra de Deus. Cristo, irmãos, ele se torna pedra de tropeço quando nós respondemos à pregação da palavra dele com indiferença, sem mudança de vida. Cristo, ele certamente se torna pedra de tropeço. E nenhum, irmãos, edifício, ele permanece de pé quando ele ignora a pedra escolhida por Deus, quando ignora a pedra angular. Esse edifício pode até parecer firme por um tempo, mas certamente, sem a pedra angular, ele ruirá. Da mesma forma, irmãos, ninguém pode permanecer em Cristo se rejeitar a palavra dele. Então avalie se você tem permanecido em Cristo, se tem tido a palavra dele como alicerce da sua vida. E por último, irmãos, a última pergunta sobre o dia. Como é que você tem vivido o dia do Senhor? Ou o dia do Senhor é dia de alegria, de descanso, de renovação da fé? Ou ele vai se tornar, no fim, dia de juízo, quando todos comparecerão diante de Deus para terem as suas obras julgadas? O mesmo dia que é dia de consolo para os que creem, é dia de condenação para os que desprezam a palavra de Deus, para os que desprezam Cristo Jesus. Então, o dia do Senhor não é um dia comum entre os outros dias da semana. Ele é separado por Deus, para a glória dele e para o bem do seu povo, para a reunião santa do povo de Deus, para a edificação da fé do povo de Deus, pela palavra pregada, para o fortalecimento
do povo de Deus, por meio da ceia do Senhor e para o descanso da nossa alma. Tratar esse dia, irmãos, o dia do Senhor, com negligência, com indiferença, com distração, é desprezar esse dom gratuito de Deus que estabeleceu para preservar a nossa caminhada, para o nosso bem, para preservar a nossa fé. Então se pergunte, avalie, o dia do Senhor tem sido para você uma amostra, do descanso eterno, ou é apenas mais um dia da semana? O dia do Senhor tem sido apenas mais um dia que você trata dos seus próprios interesses. À medida, irmãos, que nós ordenamos a nossa semana em função do dia do Senhor, nós vamos tendo a nossa vida ordenada em função de Cristo. Por isso, meus irmãos, eu hoje chamo cada um de nós a entrar pela porta estreita, que é aberta em Cristo Jesus. Eu chamo cada um de nós a nos firmarmos sobre a pedra que Deus estabeleceu, que é o próprio Cristo. E para que vivamos, irmãos, com alegria o dia que o Senhor fez, até que o dia se revele plenamente em Cristo Jesus. Amém, irmãos. Vamos orar. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos, Senhor. Rendemos graças, Pai, a Ti, porque o Senhor é bom, porque a Tua misericórdia dura para sempre, Pai. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos admite a Tua presença, o Senhor nos sustenta, Pai, pela Tua palavra, e o Senhor nos faz viver, Pai, diante de Ti, para a Tua glória, Senhor. Te pedimos, Pai, nos abençoe nessa semana, para que a gente aplique, Pai, a Tua palavra no nosso dia a dia, para que a gente viva, Pai, de acordo com a Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus. Amém.